Nesse vídeo eu vou te explicar como que você vai conseguir construir o seu planejamento de marketing e vendas com passo a passo muito simples, e eu vou compartilhar com vocês como que eu montei aqui dentro da minha empresa. E mais do que isso, eu vou compartilhar com vocês a minha planilha, eu vou compartilhar com vocês o meu mapa mental, eu vou fazer com que você atinja todas as suas metas ainda em 2025. Então vem comigo para dentro da minha tela que eu vou compartilhar o mapa mental, a planilha e mais uma vez o passo a passo que você vai poder acompanhar. Então vamos lá, eu separei 4 passos essenciais para a gente poder criar um planejamento que seja de fato atingível. O grande ponto de um planejamento é primeiro a gente entender para onde a gente está indo e depois como a gente faz para a gente chegar nesse objetivo. Então a primeira coisa que a gente utiliza aqui dentro da Turbo, para a gente desenvolver as nossas estratégias, para a gente definir as nossas metas, a gente utiliza a metodologia chamada OKR, ou seja, eu defino o meu objetivo e depois os meus resultados chaves. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo na área de vendas aqui dentro da Turbo, que é construir uma área de vendas que tenha previsibilidade. Então, nesse primeiro momento da minha metodologia, eu olho e entendo qual que é o meu objetivo como um todo, o que que eu quero da minha empresa. Aqui eu tô falando de algo mais intangível, para depois eu trazer um objetivo tangível, que são os resultados chaves. Então, nesse primeiro momento aqui, eu quero entender que dentro da minha empresa, qual que é o meu objetivo de vendas ao longo do ano de 2025. Então, imagina que o objetivo de vendas ao longo do ano de 2025 seja vender 2 milhões ao longo de todo o ano. Então, tá muito claro agora para onde eu quero ir. Agora, se eu quero bater essa meta ainda em 2025, como que de fato eu destrincho essas metas? Então, indo aqui para o nosso segundo passo, que é o que eu falei anteriormente, a gente vai desdobrar essa meta. Primeiro, numa meta do primeiro semestre e agora numa meta do segundo semestre. O grande fator pra gente aqui como um todo é a gente entender que, cara, tudo bem eu ter uma meta esticada, tudo bem eu ter uma grande meta. Agora, como que eu vou desdobrar essa meta? Como é que eu chego no meu resultado do dia a dia? E é isso que a gente vai construir aqui dentro, porque isso, no primeiro momento, já reduz a sua ansiedade e a gente vai entender como chegar nesse objetivo especificamente. Então imagina o seguinte, a minha meta do primeiro semestre é 500 mil e a minha meta do segundo semestre é 1,5 milhão. A gente vai fazer um exercício nesse momento e a gente vai destrinchar a meta do primeiro semestre. E é claro, você vai poder fazer essa mesma metodologia para o segundo semestre. E aí já vai ficar um dever de casa para você aplicar dentro da sua empresa. Então vamos lá. Se eu tenho 500 mil de meta, baseado em um calendário promocional que eu já conheço, eu vou aqui desdobrar minha meta mês a mês. Então, janeiro 60 mil, fevereiro 75, março 85, abril 95, maio 95 e junho 100 mil. O somatório dessas metas, destrinchadas mês a mês, é o compilado do meu semestre. Ou seja, se eu atingir as metas mensalmente, eu vou chegar no meu primeiro objetivo, que é o meu objetivo do primeiro semestre. E assim, depois eu vou fazer para o meu segundo semestre. O grande ponto que eu preciso agora como empresário, que é o que a gente tá falando aqui, eu tô falando pro outro lado que é um empresário também. Seja você o dono de uma empresa ou seja você um empreendedor que tá dentro de uma empresa tocando uma área de vendas, tocando uma área de marketing e precisa entender desse planejamento. Então, olhando aqui para esse dia a dia, é importante eu lembrar que, cara, será que a minha empresa, e aí se você tiver histórico de vendas, é muito importante porque você já vai entender o calendário de acordo com a sazonalidade. Então imagina, geralmente janeiro eu já tenho aquela volta do recesso do final do ano. Então tende a ser um mês mais difícil em alguns setores. Fevereiro é um mês que eu tenho geralmente um calendário voltado para a área do carnaval ou então eu tenho voltado para a área de volta às aulas. Então, a depender do nicho que você trabalha, esses meses podem ser meses de maior faturamento. Dentro do nosso negócio, por exemplo, é um mês que eu tenho baixo faturamento. As empresas estão revendo o orçamento. Elas estão pensando em planejar a empresa para depois começar a executar. Então, se você trabalha, por outro lado, no ramo escolar, pode ser que seja o mês que você tenha maior índice de faturamento. Pode ser que você trabalhe com papelaria e aí o seu maior faturamento está entre janeiro e fevereiro. Então, quando você olha para as metas mês a mês, não é só simplesmente você arbitrar um valor. Você precisa arbitrar um valor e ir ponderando ele de acordo com o calendário promocional e também de acordo com a sazonalidade do seu negócio. Mais uma vez, cada negócio é especificamente detalhado de acordo com o setor que ele está inserido. Então, se você está trabalhando com setores que têm maior impacto no início do ano, é muito importante que no ano anterior, ou seja, em dezembro, em novembro, você já tenha feito um planejamento para você atingir essas metas e talvez esticar um pouco mais as metas no primeiro trimestre, que é janeiro,
fevereiro e março, e aí depois folgar um pouco mais em abril, maio e junho. É inacreditável eu entender que uma papelaria que é voltado mais para o ramo escolar vai vender mais depois do volta às aulas do que no anterior. Faz sentido? Então, você vai construir essas metas de acordo com esse desdobramento. E aí o seguinte, né? Eu já falei, coloquei essa observação aqui para eu não esquecer de falar com você, mas você precisa lembrar desse calendário promocional. Então, beleza. Agora a gente já desdobrou e eu quero que você, como dever de casa, pega esse racional que a gente acabou de falar e construa o planejamento do segundo semestre. Por que eu, Vitor, coloquei esse planejamento de vender 500 mil no primeiro semestre e no segundo semestre 1,5 milhão, 3 vezes a mais o meu resultado? Porque de acordo com o meu negócio, com a análise que eu fiz para o meu negócio, eu entendo que eu vendo mais no segundo semestre, principalmente pelo Black Friday e principalmente pelo final de ano, que as empresas fazem muito mais força em relação a marketing e vendas. Então elas estão sedentas, querendo bater a meta delas. Como a nossa empresa acelera outras, eu surfo dessa onda do mercado. Então, para o meu negócio, faz muito sentido eu colocar essa meta dessa forma. Poderia ser um pouco mais ponderado? Definitivamente. Mas para o meu negócio, eu entendi que essa divisão faz todo sentido. E aí, indo para o nosso terceiro passo, o grande ponto que a gente vai entender é, primeiro, como chegar na maior meta do primeiro semestre. Então, o que eu faço como dever de casa aqui dentro da Turbo? O que eu recomendo para você aplicar dentro da sua empresa? Dentre essas metas que eu tenho aqui mês a mês, eu vou olhar sempre para a maior meta. Então, se eu tenho uma menor meta que é 60 e a maior que é 100, eu vou olhar para a meta de 100 e vou me perguntar, como que eu bato a maior meta? Ou seja, como que eu me preparo para o pior cenário? Como que eu me preparo para o cenário mais desafiador em relação a atingimento de resultado? E é justamente esse trabalho que a gente vai fazer a partir de agora. Então, se a minha maior meta é a de 100 mil, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma quebra dessa meta agora por semana. Então lembra, eu tinha uma meta anual, eu destrinchei essa meta para 2 metas semestrais, eu peguei a minha meta semestral, destrinchei ela numa meta mensal e agora eu vou destrinchar ela numa meta semanal. Ou seja, todas as semanas eu preciso ter uma meta muito clara em relação àquilo que eu vou atingir dentro da minha empresa. E aí, a partir de agora, eu vou acessar a minha planilha, que você depois vai poder comprar aqui embaixo, um valor super simbólico para poder aplicar dentro da sua empresa, no qual você vai pegar esse passo a passo e você vai fazer esse acompanhamento e eu vou explicar a partir dela o que eu faço aqui dentro da empresa. Então, vindo aqui para dentro da planilha é o seguinte, a primeira coisa que eu falei, voltando um passo atrás, é, se eu tenho uma meta de 100 mil, eu vou destrinchar ela semana após semana. E aí, o que é importante de eu lembrar aqui dentro da empresa? Que dentro do nosso negócio, se eu tenho uma meta de 100 mil, então eu tenho uma meta de 25 mil por semana. O que eu faço? Eu não acompanho a minha venda dia a dia, porque isso eu tenho uma grande flutuação, porque pode ser num dia que eu tenho uma venda muito alta e pode ser que no outro dia eu tenho uma venda muito baixa. E o que é importante de eu acompanhar dia após dia? É importante de eu acompanhar e entender se o meu time de vendas está fazendo o número de reuniões suficientes para poder chegar no resultado de venda. E aí, o que eu faço enquanto gestor da empresa? O que eu faço é fazer uma análise semanal para entender se eles estão conseguindo chegar no resultado. E aí, como que eu faço isso aqui dentro do dia a dia? Primeira coisa que eu faço é colocar essa planilha para ser preenchida manualmente. Ou seja, eu começo das métricas globais. Eu trago quantas vendas eu tive, aqui em número de vendas é um valor financeiro. Ou seja, eu vou trazer quanto que eu faturei naquela semana, quantos clientes eu tive, qual que foi a minha taxa de conversão, ou seja, eu fiz quantas reuniões e quantas eu consegui fechar, qual que foi o meu CAC, ou seja, quanto que eu gastei para adquirir cada cliente, então custo de aquisição de cliente, quanto que eu investi e quanto retornou do outro lado. E por outro lado, eu analiso o ticket médio da minha empresa. Então, na média, quanto que está sendo o meu ticket médio? Porque isso vai influenciar no meu planejamento financeiro. Então imagina, se o meu ticket médio é de 5 mil e eu tenho 25 mil de meta semanal, eu teoricamente tenho que fazer uma venda por dia de 5 mil. Então aquela meta que eu tinha antes, tão estrondosa, de 2 milhões, agora eu tenho uma meta muito factível, que é vender 5 mil reais por dia. Fica muito mais fácil quando eu desdobro todo esse objetivo e chego e entendo que para eu fazer uma venda de 5 mil por dia, eu preciso de ter
5 reuniões acontecendo todos os dias, de acordo com o meu ticket médio. Então o que eu tenho que garantir todos os dias? Eu tenho que garantir que o meu time de vendas que está lá dentro da operação no momento que eu estou gravando esse vídeo, que ao longo do dia eu tenho 5 reuniões realizadas. Para eu ter 5 reuniões realizadas, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que o meu time de marketing, que o meu time de inbound, que o meu time de outbound esteja gerando demanda suficiente para alimentar essas 5 reuniões. Então olha como é que tudo, a partir de agora, casa. Olha como é que fica mais fácil de eu entender da minha empresa que eu preciso de 5 reuniões acontecendo. Para eu fazer 5 reuniões, eu preciso fazer esse acompanhamento aqui semanalmente, no sentido de, opa, eu quero bater minhas vendas. Agora, quanto que eu preciso investir em marketing? Ou seja, qual que é meu investimento em anúncio? Quantos leads estão chegando? Quantas reuniões foram agendadas? Qual que foi o meu custo por reunião agendada? Então, o meu time de marketing tem essa responsabilidade aqui. Então, percebe que nessa planilha, que você pode ter acesso a partir de agora, você pode entender semana após semana qual que de fato está sendo o resultado e se eu estou conseguindo chegar na minha meta. E aí, como que eu faço aqui dentro? Eu faço esse preenchimento, inclusive manual, tá? Eu tenho até um Power BI, eu tenho tecnologia que puxa automático e faz tudo, mas essa é uma planilha que eu faço o acompanhamento na unha. E eu faço com que meu time preencha na mão, para que eles consigam refletir sobre esses dados que eles estão imputando aqui. Ou seja, eu tenho muito mais controle das minhas métricas quando eu faço isso. Mais uma vez, eu tenho um time de dados aqui dentro. Mas essa é a planilha que eu utilizo semana após semana para poder acompanhar o meu time. E aí o que eu vejo? Eu vejo aqui no final um fechamento mensal, e aí eu tenho um status aqui que ele vai mudando semana após semana, aonde eu coloco um status vermelho, amarelo e verde, aonde eu tenho vermelho como não atingimento, amarelo como um sinal de alerta, ou seja, geralmente é quando eu não atinjo, mas eu chego muito perto da minha meta, e verde é quando eu estou de fato atingindo o meu resultado. E por outro lado, para cada uma dessas linhas que a gente está vendo aqui, então, vendas, número de clientes, taxa de conversão, CAC, ticket médio, eu tenho uma pessoa responsável. Então, por exemplo, na área de marketing, a parte de investimento em anúncio aqui dentro da empresa é de responsabilidade do Caio. Então, o Caio, semana após semana, ele preenche essa planilha aqui pra gente entender qual que foi o investimento em anúncio, quantos leads eu gerei, quantas reuniões agendadas e qual que foi o custo por reunião, para eu entender se ele tá dentro ou se ele tá fora. E aí, por outro lado, eu tenho a minha métrica inbound, onde eu analiso dos leads que chegaram, quantas reuniões eu consegui agendar e quantas reuniões foram realizadas, ou seja, aqui eu vou entender também, além de a minha taxa de agendamento, a minha taxa de comparecimento nas reuniões. Ela tá dentro? Ela tá fora? As pessoas estão marcando, mas não estão comparecendo? E aí percebe o seguinte, eu não falei com você ali atrás que eu preciso de 5 reuniões para poder converter uma, e com meu ticket médio de 5 mil eu consigo chegar no meu objetivo? Então, a partir de agora, eu preciso que esse time inbound, ele chegue nessa meta, junto com o outbound, para eu entregar 5 reuniões por dia. Olha como é que ficou muito mais fácil, factível de eu poder desenhar um planejamento de marketing e vendas para minha empresa. E não necessariamente a sua empresa, que pode estar começando agora, precisa ter uma meta de 5 reuniões. O grande ponto é você entender esse framework, entender o racional para você aplicar dentro da sua empresa. Você pode começar com uma meta de 1 reunião por dia, que é o que eu fiz lá atrás. Opa, com 1 reunião por dia, se eu mantenho a mesma taxa de conversão, por semana eu tenho um contrato de 5 mil fechado. Então é factível que se eu tenho um contrato de 5 mil por semana fechado, eu tenho 4 semanas, é factível que a minha meta mensal seja de 20. Olha como é que a gente vai construindo esse passo a passo. Olha como é que é simples quando a gente destrincha e entende o passo a passo pra gente chegar na nossa meta comercial. Porque depois a gente vai replicar isso, tá? E aí, descendo um pouco mais aqui a planilha, a gente vem pra métrica outbound. Ou seja, aqui do meu time de prospecção, inclusive eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar logo aqui em cima, que você vai entender como que eu crio um planejamento de prospecção. O meu time de prospecção, eu estou preocupado com quantas iniciativas de contato eles têm, e não com quantas ligações especificamente. É claro, é importante a gente acompanhar também esse dado, mas eu me preocupo e eu olho para dentro do meu CRM e entendo com quantas pessoas eu iniciei contato durante uma semana. E dessas pessoas que eu iniciei o contato, com quantas eu consegui agendar uma reunião. E aí eu já tenho uma taxa de conversão de contato para reunião. Olha como é que vai ficando mais simples. Então, se antes eu queria marcar reunião, antes eu queria reuniões, agora eu quero entender como que eu marco reunião, que é o step anterior. E agora eu quero entender quantos contatos eu preciso iniciar. Agora eu preciso entender quantos contatos eu preciso iniciar para eu marcar as reuniões de fato. Então agora tá simples. O que eu preciso? Eu preciso entender essa matemática. Eu preciso chegar nesse racional, que é o meu próximo passo, que eu vou te explicar como que eu faço aqui dentro da empresa e vou te dar benchmarks, ou seja, referências em relação às taxas que a gente trabalha aqui dentro. Isso assim, eu não costumo abrir,
mas como a gente está construindo uma relação de longo prazo aqui dentro, eu acho que faz sentido eu explicar para você o meu racional e essas métricas aqui dentro da empresa. Então, se você chegou aqui e não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no canal, é o momento de eu pedir para você, se você de fato tá gostando, se inscrever, curtir esse vídeo, deixar um comentário do que você tá achando desse conteúdo, que a minha intenção de fato é agregar valor, é abrir nossa operação, te agregar para que você aplique esse conteúdo dentro da sua empresa, que seja um valor que você vai lá no meu Instagram depois, vai falar assim, Vitão, cara, me amarrei no conteúdo, acho que faz todo sentido, e aí, cara, me fala como que eu posso te ajudar, porque o meu intuito é te ajudar. Combinado? Me manda uma mensagem lá no Instagram, eu vou ficar super feliz. Manda um direct, eu vou deixar meu Instagram aqui em algum lugar. Me manda uma mensagem, eu vou ficar super feliz da gente poder trocar essa ideia e eu conhecer um pouco mais de você também. Então, cara, indo pro próximo passo aqui, a gente vai entender um pouco mais sobre as iniciativas. Ou seja, eu quero entender da minha área, eu vou até dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor pra gente poder conversar. Então vamos lá, só pra gente ir pro próximo passo, a gente vai pra parte de iniciativas. Ou seja, agora eu quero entender o seguinte, imagina o seguinte cenário, eu quero entender a partir do investimento de X mil reais, quantos leads vão chegar, quantas reuniões agendadas eu vou conseguir, quantos comparecimentos eu vou conseguir e quantos fechamentos eu vou ter. Para isso, minimamente, você que está do outro lado da mesa tem que fazer um mínimo planejamento, entender as métricas intermediárias, até para você entender o que você vai cobrar do seu time de marketing, do seu time de pré-vendas e do seu time de vendas. Então, o que eu faço aqui dentro da Turbo? Eu quero entender se eu investir 100 mil reais, eu preciso arbitrar um CPM, ou seja, e aí, pessoal, me permitam ser um pouco mais técnico nesse momento e eu vou falar cada uma das métricas. Então imagina o seguinte, estou investindo 100 mil reais. O meu custo por 1000 visualizações, ele é de 100 reais. Ou seja, se eu estou investindo 100 mil reais, eu vou conseguir imprimir o meu anúncio para 1 milhão de pessoas. Então, 1 milhão de pessoas vão ver o meu anúncio. Logo, se eu tenho uma taxa de clique de 0,8% sobre o número de impressões, eu vou ter 8 mil pessoas clicando no meu anúncio. Ou seja, eu imprimi o meu anúncio para essas 1 milhão de pessoas e eu tive apenas 8 mil pessoas que clicaram nesse anúncio. Percebe que o que eu tô fazendo aqui agora é um papo um pouco mais profundo, preste um pouco mais de atenção. Isso é muito importante para você que quer dominar de fato o planejamento de marketing e venda. Se você teve 8 mil pessoas que clicaram no seu anúncio, entre clicar e aparecer a sua página, existe um tempo de carregamento e uma taxa de conversão de clique para visualização de página que se chama Connect Rate. Ou seja, eu cliquei, mas quantas dessas pessoas que clicaram vão de fato ver a página? Seja porque não carregou, a internet da pessoa estava ruim, ou outra coisa chamou a atenção dela. Então eu tenho uma taxa de conexão. Essa taxa de conexão eu arbitro aqui para a empresa de 79%. Ou seja, daquelas 8 mil pessoas que clicaram no meu anúncio, apenas 6.300 viram de fato a minha página. Essa página é minha landing page no qual eu tento entender. Essa página é minha landing page no qual eu tento entender e tento convencer o meu cliente. Depois de ter convencido a clicar ele, é uma página que eu tento convencer ele a se cadastrar para vir para dentro do meu funil inbound, ok? Então, se eu tenho um connect rate de 79%, eu tenho 6.320 pessoas que visualizaram minha página, eu tenho uma conversão, e aí eu vou trazer o próximo passo, que é uma conversão de página. Então, dessas pessoas, desses 6.320 pessoas que foram para minha página, eu tenho 23% de taxa de conversão de página, quer dizer que eu tenho 1.454 leads. Então percebe o seguinte, eu investi para imprimir para as pessoas, para elas clicarem, logo depois para elas converterem, se cadastrarem dentro da página. Olha o nível de detalhamento que a gente está trazendo para esse conteúdo, pessoal. Esse é o nível de conteúdo que eu quero trazer para você, destrinchar passo a passo, detalhamento da sua empresa. Porque eu tenho que ter controle, eu não controlo o CPM, quem controla o CPM é o Facebook. Quem controla o click rate, o CTR, a taxa de clique, são os anúncios que eu faço. Então, eu não controlo o que o Facebook faz, mas a minha taxa de clique é perante a qualidade dos meus anúncios. Então, eu vou trabalhar incessantemente na minha área de marketing para entregar melhores anúncios, para que eu tenha mais taxa de clique. E, por outro lado, eu vou trabalhar incessantemente para ter uma maior conexão de página, para ter uma maior conversão de página. Ou seja, a copy da minha página tá boa, o meu cliente tá se cadastrando de forma mais rápida, melhor, tô tendo taxa de leads mais qualificados, que é meu MQL, que eu vou falar logo em seguida. Esse é o nível de detalhe que eu quero que você tenha. Esse é o nível de detalhe e conteúdo que eu quero que você que está aí do outro lado aplique dentro da sua empresa. Por outro lado, a conversão de página a gente vai trazer para o número de lead. E outro negócio que eu metrifico aqui dentro, uma outra métrica que eu metrifico aqui dentro. Então, uma outra métrica que eu trago aqui para você e que eu metrifico é
Desses leads que estão chegando, quantos deles são qualificados para o marketing? O que significa isso, Vitor? Eu tenho uma métrica lá no meu formulário que é nível de faturamento. Se o faturamento dessas empresas são abaixo de 100 mil, são empresas que elas não são qualificadas pelo marketing. Ou seja, são leads. Quando o cliente ele preenche esse formulário e o faturamento dele é acima de 100, quer dizer que o marketing, o meu time de marketing, conseguiu falar com o cliente que ele fatura acima de 100 mil no anúncio. Ou seja, quer dizer que o trabalho do meu time de marketing foi 100% assertivo para essa faixa de cliente. Para os demais, ele acabou chamando a atenção de pessoas que eventualmente eu não gostaria de atender na minha empresa. Quer dizer que eu só atendo o cliente que fatura mais de 100 mil? De forma alguma. Mas idealmente, no mundo ideal, no mundo das flores, como diz meu pai, sim, eu gostaria de trabalhar com gente que tem mais dinheiro. Isso é um fato. Isso para a empresa. Não denegrindo quem não tem. Mas para a empresa, eu gostaria sim de trabalhar com pessoas que têm mais dinheiro. Tá tudo bem. Isso é a minha estratégia de negócio. Então, essa é uma métrica importante e eu tento sempre trabalhar para ter mais leads qualificados, porque o meu trabalho de vendas depois vai ser muito mais fácil, tá? Desses leads que chegam, quantos por cento eu agendo reunião? Ou seja, só voltando. Agora, presta bem atenção aqui. Agora eu tenho 1.454 leads e eu estou conseguindo agendar reunião apenas com 20%. Então eu tenho 291 pessoas que toparam fazer uma reunião. Dessas 291 pessoas, eu tenho 253 que de fato chegaram para uma reunião, participaram de um meeting comigo, com o meu time de vendas. Dessas 253, eu converto mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, 20%. Isso quer dizer que eu tenho 51 vendas investindo 100 mil reais. Olha a ideia do nosso funil. Olha como é que é o meu planejamento. Semanalmente, eu avalio isso daqui com a turma. Semanalmente, eu olho para cá e falo assim, Caio, quanto que a gente investiu? Como é que tá o nosso CPM? Como é que tá o nosso CTR? Como é que tá o nosso Connect Rate? Como é que tá a nossa conversão de página? Como é que tá o nosso MQL? Como é que tá o nosso número de reunião agendada? As métricas estão batendo? Não estão? Por quê? No meu planejamento, se eu cumprir todas essas métricas, eu vou ficar rico. É simples. Eu vou conseguir chegar no meu objetivo financeiro. Então, um planejamento financeiro de uma empresa é olhar para esse planejamento e entender, eu vou ganhar dinheiro ou não? Se eu tô batendo a minha meta, se eu tô conseguindo chegar no resultado, quer dizer que eu planejei certo, que o meu objetivo foi atingido. Então, olha a importância para você que tá fazendo um planejamento de marketing e vendas, entender disso daqui com profundidade, para você não chegar numa reunião e discutir com achismo. Eu chego numa reunião discutindo sobre dados. E aí, é claro, a minha opinião, ela é formada a partir de um conteúdo que eu tô trazendo como esse para você. Eu pego esse conteúdo e falo, opa, galera, é o seguinte, ó, a taxa de clique 0.8, pelo meu benchmark de mercado, tá baixa. Vamos subir essa régua? Ou seja, vamos subir de 0.8 para 1? Galera, olha o impacto de subir de 0.8 para 1, hein? Vou fazer uma simulação aqui pra gente. Eu saí de 51 vendas para 63, mudando apenas uma métrica no meu funil. É fácil fazer isso? Vai sair dessa forma? Não. Isso daqui é o planejamento. Minimamente, se as coisas derem errado, você vai entender o que deu errado. Eu tô fazendo essa aula nesse nível de profundidade porque é isso que eu gostaria de ter aprendido há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Então, eu tô trazendo esse conteúdo para você, tá? Então, voltando aqui uma métrica de 0.8 para a gente manter a nossa operação. Pro outro lado, essa daqui é a minha área de inbound. Pro outro lado, vamos trabalhar com a área outbound. Então, imagina que cada BDR ganha R$2.000, eu tenho 4 BDRs, eu tenho, mais uma vez, quantos contatos eu vou conseguir fazer, quantas aberturas de venda de contatos eu faço. Então imagina que eu faço 50 reuniões, eu faço 50 novos contatos por dia. Ou seja, se eu trabalho 20 dias e eu tenho 4 BDRs, então eu tenho 4.000 contatos iniciados. Quantas reuniões eu espero por BDR por mês? Eu espero 25. Então, se eu tenho 4 pessoas trabalhando, é 4 vezes 25. Logo, no mês, eu espero do meu time outbound 100 reuniões agendadas. Considerando que eu vou ter uma taxa de não comparecimento de 20%, logo eu vou ter 80 reuniões realizadas. Se eu tenho 80 reuniões realizadas, eu tenho aqui embaixo uma taxa de conversão de 20%, eu vou ter 16 contratos sendo fechados. E aqui eu vou avaliar, opa, qual que é o meu custo por reunião e como está a minha conversão de funil. E aí, por outro lado, eu vou casar esse time inbound com o meu time outbound com o meu time de closer. Ou seja, eu tenho no meu total aqui, ó, 333 reuniões. Se eu somar o meu total de reuniões de 253 mais as 1080, eu tenho 333. Eu sei que cada closer faz em média 50 reuniões. Ou seja, para eu chegar
nesse nível, nesse total de reuniões por mês, eu vou precisar de 7 vendedores. Pessoal, eu comecei falando aqui esse vídeo sobre uma meta de 2 milhões. Olha o nível de detalhamento que eu tô chegando para te entregar, para você entender como que você de fato vai fazer um planejamento da sua área de marketing e vendas. Esse é o nível de criteriosidade que eu espero que a partir de agora, você vendo esse vídeo, você aplique dentro da sua empresa. E pô, se você de fato tá gostando desse vídeo, cara, se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa nos comentários, vai no meu direct do Instagram, eu quero entender, conversar, entender suas dúvidas. É muito importante até para eu criar um próximo vídeo, entender a sua dor, porque eu tô aqui para servir você que tá aí do outro lado, tá? Então, não se esquece, cara, se inscreve no canal aí, porque é importante pra gente poder crescer e entregar esse conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, só voltando, a partir de agora, você vai acompanhar tudo isso daqui nessa planilha, que é uma planilha gerencial. Então, pra gente fechar essa aula, pra gente fechar esse conteúdo, é muito importante eu trazer aqui pra você, no quarto passo, 2 pontos fundamentais, os aceleradores e os pontos de atenção quando a gente faz um planejamento como esse. Primeiro, os aceleradores. Cara, acelerador de venda, de indicação, de ter mais faturamento. Você tem um onboard muito bem feito, porque você tendo o onboard muito bem feito do seu cliente que você acabou de fechar, você pode ter um processo de indicação estruturado. Então, o cliente que você acabou de fechar é o cara que mais te deu valor de todo esse período. Agora, esse cara entrou na sua empresa, está satisfeito, ele vai te indicar para um próximo. E aí você não vai ficar tão dependente de comprar mídia e do seu time de pré-vendas. Olha que inteligente fazer isso. Por outro lado, você vai estar em constante contato com a sua base. Então, sabe aquele cara que te descartou, parou de falar com você, fechou com outra empresa? Cara, mantém contato com ele, agregando valor, mandando uma mensagem de valor para essa pessoa. E depois você tem um programa de parceiro, ou seja, você vai ter outras pessoas, além do seu time, te indicando, trazendo novas pessoas, oxigenando a sua base. Quais são os pontos de atenção que eu vejo que são importantes de eu trazer aqui para você e que eu errei, que eu aprendi durante essa jornada? Primeiro, cara, lembra sempre o seguinte, você tem que ter um ICP. Você tem que ter aquela persona ideal, aquele cliente ideal que você trabalharia. No nosso caso, como eu disse, cara, são clientes que faturam mais do que 100 mil. Daqui a pouco eu jogo para mais de 1 milhão. Mas no meu momento, eu tenho essa pessoa, eu posso revisar isso. Não vai ficar escrito em pedra para sempre. Mas você tem que ter esse alvo. Depois, cara, revisa sempre os processos. Ou seja, eu te mostrei aqui números, dados. Então, o que vai fazer com que o pré-vendedor atinja o resultado de reunião agendada e depois reunião realizada? O processo. É um processo que ele vai seguir. De prospecção, eu vou deixar um outro vídeo aqui que você vai poder acessar esse vídeo e entender como que você pode estruturar o seu processo de prospecção. Depois disso, você vai revisar seu processo inbound, vai entender se o seu time de vendas está seguindo um processo, uma cadência legal de contato, reunião, está fechando muita reunião na venda. É importante entender esse processo. Depois, você vai propor um modelo de agenda para o time. Então, para a gente finalizar esse conteúdo, o que é importante da gente passar? Primeiro, cara, a gente vai automatizar tudo o que for possível. Ou seja, cara, se o processo está se tornando repetitivo, se é um processo que, eventualmente, você tem que fazer as mesmas coisas de forma frequente, cara, você precisa automatizar esse conteúdo, você precisa automatizar essa parte da sua atividade, porque isso vai te ajudar no tempo de fechamento. Por outro lado, atenção ao lead time. O que eu quero dizer com isso? Então, imagina o seguinte, você leva 5 dias para marcar uma reunião, depois você leva mais um dia para essa reunião acontecer e depois dessa reunião você leva mais 13 dias para poder fechar esse cliente. Olha o espaço de tempo que você está perdendo até que esse lead caia no seu pipeline e você fecha esse contrato. E quanto mais você reduzir isso, mais você traz dinheiro para dentro do seu caixa de zero. Então isso é muito importante dentro da sua empresa, você precisa acompanhar. Poxa, quanto tempo você leva para agendar uma reunião, quanto tempo você leva para fazer essa reunião, quanto tempo você leva para fechar esse cliente e posteriormente, quanto tempo você leva para você de fato, né, botar esse dinheiro dentro do bolso. E por último, cara, um negócio que eu sou muito fã aqui dentro e que eu acredito muito nisso é acompanhamento militar. De tudo que a gente falou aqui até agora cara, cria uma rotina que faz parte da sua agenda, cria uma rotina que você vai acompanhar cada um desses passos no seu dia a dia e assim você vai fazer com que a sua empresa, o seu negócio, as suas metas sejam mais alcançáveis, sejam mais tranquilas de você fazer esse acompanhamento. Lembra que no início do vídeo eu falei o seguinte, cara, a gente precisa de ter um acompanhamento semanal, a gente tem coisas que a gente precisa acompanhar diariamente, tem coisas que a gente precisa acompanhar mensalmente. Fechado? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que você tenha entendido de fato como que você vai fazer o planejamento comercial da sua empresa e se você tiver qualquer dúvida, cara, qualquer ponto que você não entendeu, deixa no comentário que eu vou responder e se você gostou desse vídeo de fato,
curte, se inscreve no canal e compartilhe com outras pessoas que você divide essa jornada. Então é isso, um forte abraço e tchau!